Então tá, então o plano é esse, eu vou fazer uma parte do problema 4 e o problema 5, então, do capítulo 4. Deixa eu mostrar para vocês, então, qual que é o problema 4 primeiro. Aqui. Então, o problema 4 é o seguinte. A gente tem... eu vou fazer, deixa eu compartilhar a minha tela toda, que eu acho que fica mais fácil de a gente ver as duas coisas ao mesmo tempo. Ver o problema e ver a solução. Então, tá aqui. O problema 4... eu não consigo porque ele some a minha lousa, né? Então, vamos dar uma lida. Você tem, então, um feixe de átomos de spin meio que passa por um desses aparatos do tipo Stern-Gerlach. Ele vai chamar esse primeiro aparato de um polarizador. E quando o feixe passar por esse polarizador, ele vai separar o feixe. Então, esse campo magnético, né, do experimento está a um ângulo θ no plano OZ e faz um ângulo θ com eixo Z no plano XZ. Tá? Eu vou fazer um desenho já. Então, você filtra, faz o feixe de átomos passar por esse polarizador, separa só uma parte dele, a parte que tem spin positivo. Depois, esse feixe de átomos ele vai atravessar um espaço de comprimento L, onde vai estar aplicado um campo magnético na direção... onde é que está aqui? X. Tá? Eu vou fazer a figura, acho que é mais fácil do que ficar lendo, a gente já vê qual que é a ideia do problema. Então, o problema é assim, você tem, primeiro, aqui um aparelho que ele vai chamar de polarizador. Então, isso aqui é um experimento tipo Stern-Gerlach, onde você tem um campo magnético no plano XZ, e ele forma um ângulo θ, o campo magnético forma um ângulo θ com o eixo Z. Ou seja, a direção do campo magnético, o versor que dá a direção do campo magnético, ele seno θ na direção X, 0 na direção Y, cosseno θ na direção Z. Ou seja, a orientação azimutal é 0, certo? Ele está nesse plano. Então, a gente faz o feixe de átomos passar por aqui e a gente filtra os caras que saem no estado de spin positivo. Então, quem são os caras que vão sair por aqui? Então, os estados que passam por aqui, eu vou chamar eles de psi de 0, eles são os autoestados de SU, com φ igual a 0 e com esse θ dado. Né? Então, se a gente olhar naquelas formulinhas de autoestado, eu vou copiar aqui no meu, isso aqui dá o seguinte autoestado do SU. Cosseno θ sobre 2, tem uma fase aqui, e é menos de φ sobre 2, mas que é 0, mais seno θ sobre 2 menos. Tá? Então, esse é o estado que é filtrado por esse polarizador. Muito bem, aqui na frente vai ter um outro medidor, ele chama de um analisador, onde ele vai medir o SZ. Então, aqui é um experimento de Stern-Gerlach normal, campo magnético na direção Z, e ele quer ver qual que é a probabilidade do feixe ter, de cada átomo ter H cortado sobre 2 ou menos H cortado sobre 2 por SZ. Só que aqui no meio do caminho tem um campo magnético. Um campo magnético B0 na direção X. Tá? Então, aqui no meio, existe um campo magnético que é B0 na direção X. Tá? Então, a gente prepara os caras aqui, eles evoluem por uma distância L e os átomos têm velocidade V sob a ação desse campo magnético. Ou seja, o tempo de voo dos átomos aqui é L sobre V. Tá? E durante esse tempo, eles têm esse campo magnético. Então, a pergunta do cara, a primeira pergunta é a seguinte: qual que é o estado do sistema nesse tempo L sobre V?
Tá? Qual que é o estado dos átomos exatamente antes deles entrarem no analisador. Tá? Então, dado que o psi de zero é esse, por causa da escolha aqui do polarizador na direção θ. Tá? Então, o que tem que fazer? Nós temos que fazer a evolução temporal desse cara, campo magnético na direção x. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, qual que é a newtoniana de um spin num campo magnético? Então, o voo, a parte orbital é livre, né? Então ele só vai andar lá por esse tempo, mas o spin vai estar sentindo o campo magnético. E a interação é menos m escalar b. O momento magnético é fator geromagnético vezes o spin. Tá? Então, a newtoniana menos gama b escalar s. E o b é B0 na direção x. Então, isso aqui vai ficar menos gama B0 SX. Menos gama B0 a gente chama de ômega, ômega 0. Então, isso aqui é ômega 0 SX. E essa, então, é o cara que vai fazer a dinâmica nesse intervalo. Muito bem, qual que é a receita para a evolução temporal? Expande o estado inicial na base de autoestados do Hamiltoniano, certo? Então, os autoestados do Hamiltoniano são mais x e menos x. Esses caras a gente já calculou. Esse aqui é o mais o menos. Então, lembrando, quando eu não coloco nada aqui, eu estou me referindo aos autoestados de SZ. O x e o y eu indico explicitamente. Esses são os caras. E a gente pode inverter essas relações e escrever o mais e o menos. Deixa eu ver se dá que se cabe aqui. Então, se eu somar os dois, né, eu vou ter o mais x. E se eu subtrair esse desse, eu tenho o menos. Certo? Então, tá aí. Esses são os autoestados do Hamiltoniano. Eu tenho o estado inicial escrito em termos do mais ou menos, eu vou reescrever em termos do mais x e do menos x. Então, vamos fazer isso. Então, meu estado inicial, ele é cosseno θ sobre 2, vezes o mais. Então, o mais, eu escrevo em termos do mais x e do menos x. Deixa eu ver, é mais ou menos aqui, mais seno θ sobre 2. Mais x menos x. Ops. Esse negócio é meio chato de escrever, que esse monte de mais e menos a gente acaba sempre se atrapalhando. Onde é que está a borracha aqui? Menos x. Então, vamos colocar todo mundo que tem mais x e falta 1 raiz de 2. Né? Tem 1 sobre raiz de 2. Então, a gente coloca 1 sobre raiz de 2 mais x em evidência, cosseno θ mais seno θ. Coloca o menos x em evidência. Deixa eu me ajeitar um pouco melhor aqui. Que tá. Coloca, então, agora o menos x em evidência. E fica cosseno menos seno. Então, tá aí. Tá aí o estado inicial escrito em termos das autofunções do Hamiltoniano. Quem são os autovalores do Hamiltoniano? Quem são as energias? Ora, o H é proporcional ao Sx, né? Então, se eu aplicar H no estado mais ou menos do x, então eu tenho um ômega 0, Sx
mais ou menos o x. Esse x aplicado no seu estado dá mais ou menos h cortado sobre 2. Então, isso aqui vai dar h cortado ômega 0 sobre 2, mais ou menos x. Certo? Então, as energias, os autovalores do H são mais ou menos H cortado ômega 0 sobre 2. Então, a gente precisa desses caras para fazer a evolução temporal. Né? Então, a evolução temporal é a mesma expansão em t igual a 0, mas eu acrescento aqui a evolução temporal de cada um desses autoestados, né? Como E a menos I e T sobre H cortado. Então, o psi de T vai ficar 1 sobre raiz de 2. Aqui, deixa eu colocar esses cossenos aqui na frente. Então, aqui eu vou colocar E a menos I e mais T sobre H cortado. Certo? Vamos calcular aqui no cantinho em vermelho, para a gente não ter que fazer outra página. Então, I... Opa, essa cor ficou... I e mais T sobre H cortado. Então, o E mais é H cortado ômega 0 sobre 2. O H cortado cancela. Fica ômega 0 T sobre 2. E o que entra é E a menos I e T sobre H cortado. Então, aqui vai entrar essa fase. Certo? Vezes o mais x. E o outro termo, 1 sobre raiz de 2, cosseno menos seno. A fase agora só troca de sinal, porque o alto valor troca de sinal. E a gente volta lá para o menos x. Tá? Então, está aí. Esse é o estado que vale entre t igual a 0 e t igual a L sobre V. Certo? Então, isso aqui para t entre 0 e L sobre V, que é o tempo de voo. Então, no instante, imediatamente a você entrar no medidor, você tem que calcular, então, esse psi. Então, no t igual a L sobre V, é só substituir o t ali por L. Aqui não é H cortado, aqui é 2, né? 2. H cortado cancelou. Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 2. Eu não vou escrever, né? Isso aqui é a mesma coisa, calculado. Vamos deixar para escrever já a expressão melhor. É a mesma coisa que eu tinha antes, só onde tem T, eu coloco L sobre V. E pronto. Então, esse é o estado do sistema aqui antes do medidor. Então, ele sai aqui com uma certa polarização, roda em torno do campo magnético, e quando ele está para entrar, ele tem essa cara. Tudo bem por enquanto? Tudo bem, tudo bem. Então, agora o que ele quer? Ele quer o seguinte: qual que é a probabilidade? Então, esses átomos vão entrar no analisador, e o analisador é um campo magnético na direção Z. Então, ele vai medir o spin SZ. Então, como é que eu faço para calcular a probabilidade de esse cara? Qual que é a probabilidade do SZ CH cortado sobre 2 no instante T, assim que ele está entrando ali no medidor? Então, como é que eu faço para calcular isso aqui? Ora, em princípio, eu tenho que expandir aquele estado de volta na base mais Z e menos Z, escrever esse cara dessa forma. Então, voltar para trás, né? Onde tem aqui o mais x e o menos x, eu tenho que escrever em termos do mais e menos de novo, e reagrupar os coeficientes. Isso é uma forma de fazer. Mas eu também posso fazer direto assim, né? Quem que é o A? Então, o A, essa probabilidade aqui, é módulo de A ao quadrado, certo? É o coeficiente do mais, a probabilidade de ser menos H cortada
modo de B ao quadrado. Quem que é o A? O A é mais escalar o psi, que é a projeção do estado no autovetor correspondente. Então, eu posso fazer essa projeção aqui diretamente, é mais fácil do que reescrever todo o autovetor. Então, eu vou pegar esse cara aqui, já calculado em L sobre V, e vou fazer o produto escalar à esquerda com o BRA mais. Então, o que eu vou precisar saber? Quando eu fizer o produto escalar aqui com mais, eu vou ter aqui um mais com mais x e um mais com menos x. Então, eu vou precisar saber quem são esses caras aqui. Mais o mais x e o produto escalar de mais com o menos x, certo? Que é o que os caras que vão aparecer aqui. Mas isso eu tenho, né? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho mais x aqui. Se eu fizer o produto escalar com mais com mais dá 1, mais com menos dá 0. Então, dá 1 sobre raiz de 2. Mais com mais x dá 1 sobre raiz de 2. Mais com menos x também dá 1 sobre raiz de 2, certo? Porque eles são ortogonais. Então, ambos esses resultados acabam dando 1 sobre raiz de 2. Por favor, me interrompam, tá? Se vocês, como eu já fiz esse exercício, eu estou indo rápido, né? Eu já pensei nos detalhes, então eu estou indo mais rápido. Se alguma coisa ficar confusa, por favor, me interrompam, a gente faz com mais cuidado. Deixa eu ter uma pergunta aqui. Ah, ok, beleza. Então, vamos lá. Ficou bem na minha frente. Então, vamos lá. O A, o coeficiente A, então eu pego aquele psi e faço produto escalar com o mais, sabendo esses caras que são 1 sobre raiz de 2. Então, vamos lá. Faço produto escalar aqui. Aqui, esse primeiro termo, então, vou ter um mais com mais x, vai dar 1 sobre raiz de 2, com esse 1 sobre raiz de 2 dá meio. Então, vai dar um meio, cosseno mais seno e a fase. Então, 1 meio, cosseno mais seno, e a fase, que é menos I ômega 0 T, que é L sobre V, dividido por 2. Tá? Já calculando no tempo de voo final. E o segundo termo, mais com menos a outro, raiz de 2, então é a mesma coisa, é um meio, cosseno menos seno, e troca o sinal da fase. Cosseno menos seno. E aqui vai ficar positivo 2V. E agora, módulo quadrado desse cara para dar a probabilidade. Então, vamos começar aqui embaixo. Deixa eu ver se cabe aqui. Módulo quadrado. Então, primeiro, ó, módulo quadrado do primeiro, some a fase, mais um módulo quadrado do segundo. Então, isso aqui vai dar 1/4 cosseno mais seno ao quadrado, mais 1/4 cosseno menos seno ao quadrado. O outro termo, os outros termos são os termos cruzados, né? Então, é esse vezes o complexo conjugado desse, mais o complexo conjugado desse vezes aquele. Então, esses dois caras aqui vão aparecer nos dois, né? 1/4, esse fator que é real na frente, então é 1/4 cosseno mais seno vezes cosseno menos seno. Isso dá cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Certo? Só o produto desse com esse. Né? A mais B, A menos B dá 2 menos B2. Agora eu tenho aqui esse vezes o complexo conjugado desse, que fica menos I ômega 0 L sobre V, certo? Porque eles vão se somar. O meio cancela. E depois o termo conjugado, que é a mesma coisa que o sinal trocado.
Então, vamos simplificar esse cara e a gente já está no final. Então, esses dois, vamos ver o que dá esses dois aqui, ó. Esse é o quadrado disso mais o quadrado disso. O termo cruzado vai cancelar, né? Porque vai ficar aqui 1/2 de cosseno seno, aqui menos 1/2 de cosseno seno. Cancela. Os termos diretos se somam. Então, aqui é 1/4 de cosseno ao quadrado, mais 1/4 de cosseno ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 1/2 de cosseno ao quadrado. Mesma coisa para o seno. 1/4 de seno ao quadrado, mais 1/4 de seno ao quadrado. Dá mais 1/2 de seno ao quadrado. E esses caras somam 1, certo? Então, vai sobrar só 1/2 aqui. Esses daqui ficam... então, esse 4, eu vou usar 1/2 para fazer um cosseno, e o outro meio fica aqui. Então, vai ficar 1/2. Quem que é cosseno ao quadrado de θ sobre 2? Isso aqui é um quadrado. Menos seno ao quadrado de θ sobre 2. Isso aqui é cosseno de θ. Certo? É a fórmula com ângulo metade. Então, eu vou ter 1/2 de cosseno θ vezes o cosseno desse fator aqui. Cosseno de ômega 0, como é que é? L sobre V, é isso? Isso. Então, e finalmente, esses caras somam 1, dá 1/2, 1 mais cosseno de θ, cosseno de ômega 0, L sobre V. Essa é a prova. Deixa eu só ver se eu acertei aqui. Isso, exatamente. Esse L sobre V é o tempo de voo, né? É o ômega 0 e tempo. E a probabilidade de dar menos H cortado sobre 2 é só a complementar, né? Deixa eu ver como é que eu fiz a anotação aqui. Vai ser 1/2, 1 menos isso, para quando somar, dá 1. Tudo bem? Seria o módulo de B ao quadrado, né? Isso aqui seria o módulo de B ao quadrado. Isso. Então, pode calcular fazendo a mesma conta que eu fiz para o A, né, fazendo o produto escalar com menos. Então, quando a gente fizer isso, né, vai aparecer o menos mais e o menos menos. Então, coloca, faz a conta e tem que dar isso aqui, né? Porque a soma delas tem que dar. Então, é um bom exercício para verificar, fazer a conta do B ao quadrado e ver que de fato dá isso daqui. O problema 4 tem outros itens, mas é uma coisa que nós não vimos, se refere a alguns complementos, então eu vou deixar de lado, eu prefiro fazer o próximo problema e depois, conforme for na segunda-feira, a gente pode voltar e completar. É um problema interessante, a parte C e D são interessantes, tem a ver com operador densidade, mas como nós não falamos isso é matéria... O livro tem um monte de complementos, né, e não dá para falar de todos, isso aí se refere a um dos complementos, então, conforme for na segunda-feira, eu posso voltar e continuar. Então, tá. Então, vamos para o problema 5, então. O problema 5 é o seguinte. Problema 5. Ele então, considere uma partícula de spin meio, momento magnético γS. Num campo magnético B0, que tem as seguintes componentes. O BX, eu vou escrever as componentes direto aqui. Elas são todas negativas, então eu vou colocar um menos aqui na frente. Tem um gama que é comum deixa eu escrever de novo aqui. Tem um gama que é comum a todas, então é menos 1 sobre gama. E ela tem componentes ômega x, ômega y e ômega z.
Tá? Então, é dado um campo magnético constante com essas componentes aqui. Tá? Então, ele vai chamar ômega zero igual a menos gama módulo do B0. Então, quem que é o módulo do B0? Ele é 1 sobre gama. Quem que é o módulo desse vetor? É a raiz de ômega x2 mais ômega y2 mais ômega z2. Então, esse cara aqui deixa eu ver aqui. Isso. É chamado de ômega zero, deixa eu ver. Ômega zero é menos gama mod B. Então, vamos ver quem que é ômega zero. Menos gama com gama cancela, é menos essa raiz quadrada. Então, ele vai chamar essa raiz quadrada aqui de menos ômega zero. Que vai aparecer durante a solução do problema. Então, ele fala o seguinte, esse problema é um problema sobre evolução temporal, é uma coisa que nós falamos um pouco em algum momento, mas é assim, ó. Qual que é a newtoniana desse problema? Então, é menos B escalar M. Isso. E isso vai ficar... cadê o M? Está aqui. Fica menos com esse menos dá mais. O B... deixa eu não quero me confundir aqui. Deixa eu escrever. Então, ó, quando eu fizer o produto escalar desses dois, esse sinal aqui cancela, o gama cancela, então dá S escalar esse vetor de ômegas, certo? Vamos escrever isso aqui, ó, como menos 1 sobre gama, esse vetor ômega, ômega x, ômega y, ômega z. Que se a gente escrever explicitamente é assim, né? Ômega x, sx, ômega y, sy, ômega z, sz. Então, essa é a newtoniana do sistema. Vamos escrever explicitamente aqui embaixo, em termos de matrizes. Então, o Sx é a matriz H cortado sobre 2, 0, 1, 1, 0. A matriz Sy é H cortado sobre 2, menos I, 0. E a matriz Sz é 1, 0, 0, menos 1. Então, se a gente juntar tudo isso, eu vou escrever esse cara assim, ó. Aqui não tem nada de ômega x, não tem nada de ômega y, só tem ômega z. Nessa posição, eu tenho ômega x menos i ômega y, certo? Eu vou chamar isso aqui de ômega menos, eu já vou escrever explicitamente, ômega menos, ômega x menos i ômega y. Nesse canto, eu tenho ômega x mais i ômega y, vou chamar então esse de ômega mais. E embaixo eu tenho menos ômega z. E esses caras são todos constantes, todos esses ômegas, tudo constante. Só está indicando a intensidade do campo magnético em cada direção. Então, eu tenho a newtoniana do sistema e ele pede para fazer o seguinte. Qual que é a equação de Schrödinger para o spin desse problema? IH cortado, dψ dt igual a H psi, certo? Onde o H, então, é essa matrizinha 2 por 2 aqui. Essa equação, a gente já comentou isso algumas vezes, ela tem uma solução formal, que é a seguinte, ó. Como a derivada do psi é proporcional ao próprio psi, a solução dessa equação é assim, ó, é menos i ht sobre H cortado, porque o H não depende do tempo, né? Vezes o psi de 0. Por que isso é solução? Primeiro, em t igual a 0, psi de 0 igual a psi de 0, a condição inicial está correta. Se eu derivar esse cara em relação ao tempo e multiplicar por um IH cortado,
que vai dar? Eu tenho IH cortado, deriva isso aqui em relação ao tempo, cai em menos I, H sobre H cortado, e sobra tudo isso aqui de novo. Isso aqui, o H cortado cancela, o I cancela, sobra um H, e esse cara aqui é o psi de novo. Então, essa é a solução da equação. Isso aqui satisfaz a equação exatamente, é uma solução formal da equação de Schrödinger. E esse operador que aparece aqui, a gente chama de U, de T0, é o operador de evolução temporal de 0 até T, psi de 0. Qual é o problema dessa solução? Ela é super elegante e dá a impressão que a gente resolveu o problema, mas a gente não resolveu nada, porque esse operador exponencial ele é muito complicado. Só em alguns poucos casos especiais, e esse é um deles, dá para a gente, de fato, achar esse operador. Né? A exponencial de um operador, né, por definição, é a série da exponencial com o operador. 1 mais o operador, mais o meio do operador ao quadrado, assim por diante. Então, calcular essa série significa calcular todas as potências do hamiltoniano, somar tudo isso aqui, e aí a gente calcula o U. Tá? Então, nesse problema em particular, dá para fazer essa conta, e esse é basicamente o exercício. Tá? Então, quem que é o operador U no nosso caso? Então, o U, eu vou omitir os argumentos, E a menos I H T, e o H é esse operador que a gente escreveu aqui embaixo. Tá? Então, deixa eu só reler. O problema é que ele pede para... Isso. Então, a primeira coisa do problema é o seguinte: mostre que esse operador pode ser escrito como E a menos I M. Tem um M aqui que ele usa um M por momento magnético e um outro M. Aqui eu vou usar um M estilizado aqui para não confundir, vezes T, onde o M tem essa cara que ele mostra aqui no exercício. Então, para nós, né, o M é simplesmente H cortado, o operador H dividido por H cortado. Nós já calculamos o operador H aqui, certo? Então, é só tirar esse H cortado, ele vai ficar 1/2 de ômega Z, ômega menos, ômega mais, aqui é Z. E aqui é menos ômega Z. Certo? Então, esse é o operador M. Tá? E o próximo item é o seguinte: calcule. Então, nós vamos ter que fazer a expansão da exponencial aqui, e a gente vai precisar calcular m ao quadrado, m ao cubo, assim por diante, certo? Então, vamos calcular m ao quadrado para ver o que acontece. Então, m vezes m. Então, vai ficar 1/4 ômega z, ômega menos, ômega mais, menos ômega z, vezes ele mesmo. Isso aqui vai dar uma matriz. Quem que é? Ó, aqui vai ficar ômega z ao quadrado mais ômega menos vezes ômega mais. Eu vou fazer essa conta aqui do lado. Ômega z ao quadrado mais ômega menos ômega mais. Isso aqui é ômega z ao quadrado, ômega menos, que é isso aqui, vezes ômega mais, que é mais i ômega y. Então, você vê que dá, ó, ômega x ao quadrado, ômega y, isso aqui é módulo quadrado de ômega x mais i ômega y, né? Então, isso aqui é simplesmente o termo cruzado cancela, deixa eu corrigir isso aqui, e vai dar ômega z ao quadrado que está aqui, mais ômega x ao quadrado, mais ômega y ao quadrado,
que é aquele ômega zero ao quadrado que a gente tinha chamado lá atrás. Então, esse primeiro termo aqui dá ômega zero ao quadrado. O segundo termo aqui dá ômega z, ômega menos ômega z, ômega menos, e dá zero. O termo aqui embaixo, ômega mais, ômega z, menos ômega z, ômega mais, dá zero. E o último dá a mesma coisa, dá ômega mais ômega z ao quadrado, dá ômega zero ao quadrado, e, portanto, isso aqui é ômega zero ao quadrado sobre 4 vezes a identidade. E isso aqui tem ajuda a gente a calcular toda a série, né? Porque agora m ao cubo é m ao quadrado vezes m ao quadrado é isso aqui vezes 1, então é isso. M à quarta, vou fazer aqui embaixo, é m ao quadrado vezes m ao quadrado, que dá ômega zero, aqui é ao quadrado, né? Não à quarta. Agora sim, ômega zero ao quadrado, dá ômega zero ao quadrado sobre 4 ao quadrado, vezes a identidade. Aí assim por diante. Então, quando a gente expandir esse cara na série da exponencial, os termos pares vão ser todos proporcionais à identidade, os termos ímpares vão ser todos proporcionais a m, e a gente consegue, então, resolver essa série. Tá? Então, vamos fazer só alguns aqui para a gente ver a cara, e depois vocês podem fazer a coisa mais formal. Então, vamos fazer aqui o... Professor, Diga. Talvez você tenha até falado, só que eu posso ter me batido. O S, você colocou ele sendo como um H cortado sobre 2, né? Tanto SX quanto SX. Isso. Mas não seria mais ou menos? Não, então, o operador S não. O operador SX é H cortado sobre 2, 0, 1, 1, 0. Os autovalores dessa matriz que vão dar mais ou menos H cortado sobre 2. Entendi. Certo? Então, aqui o SX, por exemplo, ele é esse cara aqui. Então, quando você calcula os autovalores, aí você obtém como resultado mais ou menos H cortado sobre 2, e os autovetores, aqueles caras que a gente usou no problema anterior. Entendi. Não, agora faz sentido. Eu tinha feito essa analogia com o exercício anterior, só que estava aplicado no vetor, né? Só fazia sentido calcular o alto valor. Isso, exatamente. Isso. Aqui eu estou pegando só o operador inteiro. Isso. Beleza. Então, aqui, ó, vamos escrever essa série da exponencial. Ó. 1 menos i mt. Então, qual que é o próximo termo? É esse cara ao quadrado. Então, i ao quadrado fica menos 1. Então, vai ficar m2 t2 sobre 2. Aí, o termo cúbico, eu elevo ao quadrado o i dá menos 1, multiplico por um outro i, então dá mais i, m ao cubo, t ao cubo sobre 3 fatorial. Vamos escrever mais um aqui. O termo à quarta agora. Então, vai ficar i à quarta é 1, então vai ficar mais, m à quarta, t à quarta, sobre 4 fatorial, e assim por diante. Então, você vê, todos os termos ímpares têm um i, e os termos pares não têm i. Então, vamos separar os termos pares primeiro. 1 menos m2t2 sobre 2. O m2 é ômega 0, 2 sobre 4 vezes a identidade. Então, isso aqui vai ficar... como é que é? Ômega 0, 2 sobre 4. Vai ficar menos ômega 0, 2, tem esse T2 sobre 4, então com aquele meio fica um 8. O termo quártico, então, vai ficar ômega à quarta, e a quarta, eu teria um 16 vezes o 4 fatorial ainda, que é 24. Certo?
E aí segue aqui. Então, esses aqui seriam os termos pares. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Será que eu estou acertando aqui? Você só vê se estou acertando os fatores. Isso, é isso mesmo. Tá certo. E os termos ímpares, então, todo mundo vai ter um I. Deixa eu ver que eu vou colocar aqui em evidência, então, menos I. Todo mundo tem um M. Tá. Vamos fazer um por um primeiro para não ficar confuso. Depois a gente ajeita. Então, os termos ímpares. Primeiro, menos IMT. Esse cara aqui. O outro que é M ao cubo. Então, o M ao cubo é ômega 2 sobre 4 vezes um M. Então, como eu tenho mais aqui, mais ômega 2 sobre 4 T ao cubo, tem um M, tem esse 3 fatorial aqui também. Então, agora sim, vamos ver se a gente consegue agrupar isso aqui. Então, isso aqui eu vou escrever de novo como 1 menos 1 meio de ômega 0t sobre 2 ao quadrado, certo? Que dá 8, mais 1 sobre 4 fatorial, que é esse cara aqui, esse 24, ômega 0t sobre 2 à quarta, que dá esse 16 que está aqui, e assim por diante. Aqui eu vou colocar em evidência menos I M vezes T, deixa eu ver se é isso que eu vou fazer. Isso. E eu vou colocar também, deixa eu só ver aqui, um fator 2 sobre ômega 0 em evidência. Tá? Então, aqui vai ficar ômega 0 sobre 2, tá? Para matar com esse que eu coloquei em evidência. Aqui o sinal vai ficar menos, porque eu coloquei o menos para fora. Tem um I aqui que eu comi, né? Falta um I aqui. Então, o I já está aqui. IM e um T já foi. Sobra um ômega 0, 2, T2 sobre 4. Que eu vou escrever assim, ó. Ômega 0, T sobre 2 ao cubo. Então, veja só. O T ao cubo está certo. Ômega 0 ao cubo, porque eu tenho um ômega 0 aqui fora. Então, fica ômega 0 ao quadrado. 2 ao cubo é um 8. Com esse 2 aqui dá um 4. Então, dá certo com esse cara aqui. Falta o 3 fatorial. Então, essa série aqui é a série do cosseno de ômega 0t sobre 2. E essa série que está aqui é a série do seno. Então, isso aqui é menos 2i t sobre ômega 0, seno de ômega 0, faltou um t aqui também. Tem um t aqui, né, que eu esqueci de colocar aqui. T sobre 2 vezes a matriz M. E aqui tudo multiplica a matriz identidade, certo? Tudo isso aqui são matrizes, só que aqui é a matriz identidade. Deu para acompanhar o cálculo? Deu, mas tem que ter boa intuição, né? Quer dizer, por isso que eu estou fazendo meio rápido, é porque como eu já fiz o problema, eu já sei como agrupar, como fazer direitinho, né? Então é legal depois vocês conferirem isso aqui passo a passo, mas assim, a ideia é expandir esse operador numa série de potências e perceber que essa matriz M que aparece aqui, o quadrado dela é proporcional à identidade. Então, todas as potências de M vão ficar ou proporcionais à identidade ou proporcionais a M. Então, você consegue separar um grupo proporcional à identidade, um grupo proporcional a M, e essas séries, né, a gente reconhece como a série do seno e do cosseno.
tem um T a mais na segunda série, vamos ver. Então, aqui, ó, eu tinha esse T, então até aqui é menos IMT, e aqui eu tenho um T ao cubo, certo? Ah, tem um T a mais aqui fora, tem razão, não tem esse T fora. Exato, esse T aqui não existe, obrigado. Não tem esse T aqui. O T está só dentro do seno, isso mesmo. Obrigado. Então, mas não acabou, né? Tem mais um passo para a gente fazer. Então, qual que é o passo? Vamos escrever esse operador na forma matricial para terminar. Então, deixa eu pegar uma página nova aqui. Eu tenho, então, cosseno de ômega 0t sobre 2 vezes a identidade, menos 2i sobre ômega 0 seno vezes o m. Então, olha só. Em forma matricial, eu tenho, então, o cosseno vezes a identidade. Opa. É isso aqui. 1 e 1, certo? Multiplico pela identidade, que é 1, 1, 0, 0. Então, o cosseno contribui com esses dois caras. O m é a matriz que está lá fora, que é 1 meio. Então, vamos lembrar a cara dela, né? 1 meio, ômega z, ômega menos, ômega mais menos ômega z. Então, ela vai ser aqui 1 meio. Então, esse 1 meio vai matar esse cara. Já esqueci tudo, vamos ver aqui. Ômega z. Vamos fazer um por um. Ômega z primeiro. Então, esse meio cancela. Então, fica aqui menos i sobre ômega 0, ômega z, seno de ômega 0t, sobre 2. Esse elemento aqui era 1 meio de ômega menos. Então, aqui vai ficar menos, os dois cancela, e ômega menos sobre ômega 0 seno. Aqui é a mesma coisa com ômega mais. Eu tenho que ver se o sinal está correto. Seno de ômega 0t sobre 2. E aqui é o ômega z troca de sinal. Então, aqui vai ficar mais i ômega z sobre ômega 0. Deixa eu só confirmar aqui. É isso, tem um outro exercício sim, sobre isso. Em geral, quando o campo magnético está na direção só x, y, z, é um pouquinho mais fácil. Mas aqui, como ele está numa direção genérica, aparece esse ômega 0, né, que é uma combinação dos quadrados ali. Mas no fundo dá na mesma. Então, deixa eu só confirmar aqui. Aqui é o ômega mais, está certo. Então, esse é o operador de evolução temporal. Notem que um teste bom para fazer é o seguinte: se você calcular o operador de evolução temporal em t igual a 0, ele tem que dar identidade, certo? Porque ele é exponencial de menos IHT sobre H cortado. Quando t igual a 0, exponencial de 0 é 1. Então, a gente faz exponencial de 0 aqui, faz t igual a 0, cosseno é 1, os senos são 0, dá 1. Então, é um teste para a gente fazer. Então, agora, vamos usar esse resultado. Né? Então, o último item, para a gente fechar isso aqui, é o seguinte: suponha que o estado inicial, então, de uma partícula que está nesse campo magnético complicado é mais. Então, é o alto estado de SZ com alto valor mais H cortado sobre 2. Calcule a probabilidade de você medir SZ no instante t e continuar dando H cortado sobre 2. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Quem quer essa probabilidade aqui? Eu vou pegar o psi, evoluir no tempo, achar o psi de t, projetar em mais, tomar módulo quadrado. Certo? A probabilidade do psi de t está no estado mais. Ora, mas quem que é o psi de t? O psi de t é
O de t, psi de zero, certo? Essa é toda a ideia do cálculo do operador de evolução temporal, é justamente esse. A gente se resolve a equação de tal forma que o psi de t é u aplicado em psi de zero. Como a gente já tem o u em forma de uma matriz, é fácil agora de aplicar. Então, nós estamos aqui. Então, o psi de t é esse u aplicado no psi de zero, e o coeficiente que nós queremos é mais psi de t, ou seja, é mais o de t psi de zero. Psi de zero é o próprio mais, certo? Então, a probabilidade que a gente quer é essa daqui. Então, isso aqui é o psi de t projetado no mais. Então, isso aqui é o elemento de matriz, né? É o elemento dessa matriz de evolução temporal, mais. É exatamente esse cara aqui, módulo quadrado. Certo? Então, não precisa nem fazer mais conta. Ou, se a gente quiser, pega o u, aplica no vetor 1, 0, que é o mais, isso aí vai dar o psi de t, e depois faz o sanduíche de novo com o Bra 1, 0, para pegar esse produto escalar aqui. Tá claro isso aqui? O que eu estou fazendo aqui? Ok. Então, vamos lá. Então, essa probabilidade é simplesmente esse mais u de t mais, que é começar aqui, propagar e voltar para cá, módulo quadrado. E mais o mais é o elemento mais do operador, que é cosseno menos i ômega z sobre ômega zero. Cosseno de... Deixa eu voltar aqui. Cosseno de ômega zero t sobre 2. Menos i ômega z sobre ômega zero. Módulo quadrado. Então, como é um número complexo, parte real mais parte imaginária, então o módulo quadrado é o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Que dá isso daqui. Deixa eu só ver se é isso mesmo a resposta. Isso. É isso aí. Então, essa é a resposta. Então, em t igual a zero, essa probabilidade é 1, porque a gente começa no estado mais, e conforme o tempo passa, ela vai, né, depender do tempo dessa maneira. Isso aqui é certamente positivo, né, porque é um módulo quadrado 1. Certo? Então, esses operadores, né, de evolução temporal, então, só voltando aqui, eles são, então, a solução formal da equação de Schrödinger. Então, para você calcular o operador no instante t, basta que você conheça esse operador. O problema é que conhecer esse operador é muito difícil. Eu só quero fazer uma conexão aqui entre esse tipo de evolução temporal, né, que é pegar o operador de evolução temporal e aplicar no estado inicial, e esse outro que nós fizemos, que é o mais usual de fazer, que é o que dá para fazer em geral, que é você expandir o seu estado na base de autoestados do Hamiltoniano e, em seguida, colocar essas fases aqui. Eu vou mostrar que esse resultado aqui segue daquele, só para a gente ver a conexão entre essas duas coisas e fechar essa aula. Tá, então, vamos fazer o seguinte. Ó. Então, a gente sabe que a solução, se o Hamiltoniano for independente do tempo,
a equação de Schrödinger tem essa solução formal. Se quiser. Então, como é que eu conecto isso com o que tinha antes? Suponha, então, que eu conheça então, os autoestados do operador H e as suas energias. Então, eu vou expandir esse meu psi0 que está aqui na base desses autoestados. Vou supor que não tem degenerescência para ficar mais fácil de escrever. Certo? Então, expando o meu autoestado nessa base. E jogo isso aqui na solução. Então, psi de t vai ficar soma em n, Cn, e o operador vai atuar, então, em cada um dos estados aqui, que agora são autoestados de H. Como é que eu calculo esse cara aqui? Ó? Então, isso aqui é fácil de calcular. Vamos pegar um deles, né? E a menos I, H, T sobre H cortado, aplicado em φn. Quem que é esse cara? É a série da exponencial aplicado I ao quadrado é menos 1, H2, T2 sobre H2, T2, faz toda a série aqui, aplica no φn. Ora, veja só o que acontece. 1 é 1. H, quando eu aplico no φn, dá EN φn. Tá? Então, esse H eu sei aplicar aqui e ele é substituído pelo seu outro valor. Aqui também, né, eu tenho H ao quadrado. Eu aplico um H, sai um EN φn, aplico outro H, sai outro EN φn. Então, aqui também vai ficar EN T2 sobre 2H2, etc., φn. Ou seja, cada um desses termos aqui da série, como isso aqui é um autoestado, ele simplesmente troca o operador pelo alto valor, porque aí você aplica o operador, sai o alto valor. Portanto, isso aqui é a mesma série, só que substitui o operador pelo alto valor. É como se eu aplicasse esse H que está aqui em cima direto no φn. Tá? Porque a gente abre a série, aplica termo a termo e reconstrói a série de volta. Então, esse termo aqui, ele fica soma em n, Cn, E a menos I, e NT sobre H cortado, φn, que é o que a gente faz. Né? A gente expande o autoestado na base do hamiltoniano e a evolução temporal é simplesmente jogar as fases aqui da energia. Então, as duas coisas são a mesma, né? No fundo. Tudo bem? Isso é bem bacana. Tem várias coisas interessantes que, em relação a esse operador de evolução temporal. Não sei se vocês já ouviram falar do formalismo de Feynman, de integrais de caminho. Ele é todo baseado em operações que ele faz com esse operador de evolução temporal. Ele divide a evolução temporal em evoluções, uma sequência de evoluções temporais infinitesimais, mexe com essas coisas, é muito interessante e consegue depois descrever, então, essas coisas como soma sobre todos os caminhos. A gente vai falar disso em algum momento nos cursos da pós-graduação, mas tá envolvido com essa ideia, né, de ter essa solução formal da equação de Schrödinger. Professor, Diga. mas os operadores não têm que ter um alto valor? Qual que seria porque quando a gente aplica o operador de evolução temporal, a gente está interessado no próprio estado mesmo, né? Não no alto valor. Eu não sei se eu entendi, quer dizer, você está falando o operador de evolução temporal, isso, ele é um operador, né? Ele é um operador que ele é um operador unitário, né? Ele não é hermitiano. Esse operador U, você vê que se você fizer U vezes o U mais, ele dá 1, porque o mais só troca o sinal aqui, né? Porque o H é hermitiano, então o U mais é 1, então ele é um operador unitário.
Então, ele tem autovalores, ele tem autovetores também, mas eles estão associados intimamente com os autovalores e autovetores do hamiltoniano, né? Porque ele é construído a partir do hamiltoniano. E nesses desenvolvimentos aqui, para você ver a evolução temporal, o que você acaba usando é o espectro e as autofunções do hamiltoniano, e não do U, né, exatamente. Mas você vê que cada autofunção de H também é autofunção de U, né? Foi o que a gente mostrou aqui, né? U aplicado em φn é esse autovalor vezes φn. Então, o H e o U, eles compartilham dos mesmos autovetores e os autovalores são do hamiltoniano são reais, enquanto que do operador de evolução temporal são fases, né? E a menos I, E, N, T, sobre H cortado. É porque todos os outros operadores a gente usa para achar um autovalor que representa alguma grandeza, né? Só esse que não, parece que isso, ele tem, então, você vê, ele não representa uma grandeza física, né? Mesmo porque ele não é hermitiano, né? Ele não é um operador hermitiano. A função dele dentro da teoria é diferente, né? É de promover essa evolução temporal. Então, ele tem um papel diferente. Então, ele é um operador que é unitário, ele não é hermitiano, então ele não representa uma observável física, mas ele está intimamente associado com o H, né? Então, o H é o operador fundamental da equação de Schrödinger, né? Se a gente voltar lá para trás, e a solução da equação de Schrödinger, caso o H não dependa do tempo, né? Você vê que só vale se o H não depende do tempo, né? Porque quando eu fiz a demonstração, eu derivei aqui, eu não derivei o H, né? O H é independente do tempo. Então, isso aqui é uma solução formal. Mas ele, de fato, não é um observável. Tá? É um operador especial aí da teoria. Certo? Então, diga. Falei certo. Legal, então. Deixa eu ver para calcular. Ah, tá. Isso, você... não é mais, né? Quando você calcula o H2 no φ, deixa eu abrir aqui. Se você quer calcular H2 aplicado em φn, então você escreve isso aqui como H vezes H aplicado em φn. Aí você aplica um de cada vez. Então, aplica esse cara aqui, dá EN φn. O EN é um número, então ele pode ser colocado aqui para trás, e você fica com o próximo H aplicado aqui. Aí dá um outro EN φn. Aí você fica com N ao quadrado φn. Então você faz o... Eu não sei, aqui está ruim de ler, não sei se foi isso que você escreveu, não sei se isso aqui é um mais ou se é um... se é um vezes, mas é assim, né? Você escreve H2 com H vezes H, aplica um, depois aplica outro. Então, afinal, o resultado líquido disso aqui é que você substitui o H por EN. E você faz isso termo a termo. Para calcular o valor médio de H? Então, o valor médio de H... Então, o valor médio de H no estado φn... Então, se você for calcular o valor médio de H num dos seus autoestados, isso aqui vai dar o próprio EN, né? Se você aplica o H aqui, dá EN φn, e φn com φn é 1. Então, sobra o próprio EN. O valor médio de H2, aí você faz o produto aqui também, né? Escreve H vezes H, e isso pode aplicar um para cada lado, ou pode aplicar um de cada vez no próprio φn, né? Você pode escrever isso aqui como... certo? Tá? Deu para entender, né? Você aplica o primeiro H, sai um número aqui. Só falta um H para aplicar, aplica de novo, sai um outro EN, φn com φn dá 1. Certo? Ok.